Vamos lá? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a gente começar mais uma aula. Que essa aula seja proveitosa. A gente vai estar falando hoje sobre números racionais, que é um conjunto de números importantíssimo para vocês. Até então, a gente estava até agora trabalhando o quê? Nós estamos trabalhando multiplicação, divisão de números inteiros. Então, agora a gente vai entrar em um novo conteúdo. Que conteúdo é esse? Lá na apostila de vocês, na página 22, vocês vão acompanhando aí comigo. Tá tudo tranquilo, tá dando para vocês visualizarem, certo? Se tiver algum problema na página, vocês me avisam. Então, vamos lá. Tem alguém falando. Esther, desligue seu microfone, Esther do 7º A. Isso, porque se você ficar ligando, dá um probleminha aqui, tá bom? Então, olha bem. Começando a nossa aula de números racionais, nós temos aqui na página 22 uma imagem assim, até interessante que eu lembrei do Rian, quando eu comecei a olhar a nossa unidade. Por quê? Porque o Rian, logo no início do ano, ele falou assim comigo, professora, uma vez eu perguntei, não sei se foi a avó dele ou o avô, por que a gente aprende matemática? Não sei a utilidade de aprender matemática. Aí eu respondi para ele, Rian, a gente respira matemática. Ele falou assim, hoje eu entendo como a gente precisa. Aí, olha bem, a gente tem a foto aqui de um painel de um carro. Um painel de um carro, e a gente observa o quê? Quantos números aparecem nesse painel? Olha bem, aqui ele está até falando um pouquinho da história do automóvel, né? Que é do século XVIII, foram os primeiros modelos a vapor. Só que o que eu quero que vocês percebam, olha bem, olha quantos números eu tenho aqui nesse painel. Tá vendo? Se vocês observarem, ó, nós temos aqui o contragiros, a gente tem aqui o idômetro, né? A gente tem o medidor de combustível aqui, ó, está dizendo como é que está o meu tanque de gasolina, se está cheio, se tem 1/4, né? Se está pela metade. Então, eu tenho números inteiros, eu tenho aqui a velocidade do meu carro, né? Ele está andando a 80 km por hora. São números inteiros, todos eles aqui são números inteiros. Por que eu sei que são números inteiros? São números inteiros e números naturais, porque são números positivos. São números que representam uma quantidade inteira. Não tem aqui nenhuma parte fracionada. Já no meu tanque de gasolina, a gente trabalha com fração. 1/4, 1/2, que é a metade, como o tanque inteiro, o tanque totalmente cheio. E nós temos aqui a temperatura, que também tem a ver com números inteiros. Aí vem aquela perguntinha básica aqui embaixo. Será que todos os números que eu estou vendo no meu painel são números naturais? Vocês acham que são todos números naturais no meu painel? A velocidade aqui, totalmente natural. Isso aí, Esther, não são. A velocidade está em números naturais. Mas o meu tanque de gasolina, ele não é números naturais. E nem inteiros, porque ele tem fração, ele fraciona o meu tanque de gasolina. Ele determina, por exemplo, quando ele fala assim, já escutaram o pai de vocês falando assim, nossa, eu preciso abastecer, porque eu só tenho 1/4 de gasolina. O que ele quer dizer com 1/4 de gasolina? Ele está dizendo que a gasolina dele, o inteiro do tanque dele, o tanque dele cabe 150 litros. Quer dizer que desses 150 litros, só tem 1/4. Ele pegou aqueles 150 e dividiu em 4. E descobriu que só tinha um desses 4. Então, ele percebeu que ele precisa abastecer. Então, o que eu percebo aqui? Que os números aqui vão além dos números naturais e dos números inteiros que a gente aprendeu. Por quê? Números inteiros da temperatura. Aqui na velocidade a gente tem os números naturais, mas agora lá no tanque a gente observa o quê? Existem os números racionais. E o que é os números racionais, professora? É um conjunto que ele abraça, ele pega para ele os números naturais e os números inteiros. Só que não é só os naturais e os inteiros. O natural inteiro entra nos números racionais. Só que ele pega um pouco mais. Por que ele pega um pouco mais? Porque ele vai pegar os números decimais, que você aprendeu no 6º ano. Ele vai pegar os números fracionários, lá, que a gente vê desde o 6º ano, também até no 5º ano vocês têm essa noção. E as dízimas periódicas, que a gente vai daqui a pouquinho entender o que é uma dízima periódica também. Quando eu olho para esse medidor aqui de velocidade, para o painel todo do carro, eu consigo saber se o carro está em movimento? Como é que eu sei? Se ele está em... Muito bom, Daniel, ele está parado. Por que ele está parado? Porque a velocidade dele é 0. Valeu, isso aí.
Qual é a função de cada instrumento desse? Pode colocando que eu estou lendo com vocês aí. Qual é a função? Qual é a função desse... O da velocidade, o Daniel acabou de dizer, né? Está no zero porque o carro está parado. O carro começa a andar, Eu já falei também sobre a gasolina. Mas tem outros dois. Quem sabe esses outros dois aí que são? O termômetro serve para quê? Para que serve esse termômetro aí no carro? Vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, meu carro hoje esquentou. Ficou borbulhando. Temperatura do carro. Por quê? Porque a temperatura do carro também, se ela não estiver equilibrada ali, o carro pode dar problema, pode dar PT no carro. Quantas pessoas que tem que parar porque, né, acontece de esquentar e outra, aparece logo a luzinha acende, a luzinha vermelha do carro acende na hora para dizer, ó, o carro está esquentando. Às vezes é porque está faltando água, então tem algum problema, então tem que ficar atento nisso. Números inteiros, porque vai dizer se a temperatura está muito alta, se a temperatura, como é que está. Esse outro aqui do lado, contagiros, vocês sabem o que é isso? Quem sabe o que é esse contagiros aqui? Alguém sabe me dizer? Esse primeiro aqui, ó, que tem aqui do número 1 ao número 8. Não sabem? Vocês sabem, não? Ninguém sabe. Vou deixar como fonte de pesquisa para a gente descobrir, perguntar ao papai, hein, ou a mamãe que dirige, o que significa isso aqui? Então, no finalzinho, a gente vai voltar para falar. Ninguém conseguiu me responder? Daniel, que estava craque aí no carro? E aí? Então, vamos lá. Saindo aí, só para dar essa introdução, eu usei essa página do carro, só para a gente ter essa introdução do que é esse conjunto dos números racionais. Eu lembro que no início do ano eu falei com vocês assim, eu tenho tanta preocupação, que vocês têm tanto medo de fração. Alguém já colocou ali, são os quilômetros rodados, ou alguém já respondeu, que bom. Para você ver, né, gente? Aí agora vai entrar, ó, a parte que mais nos interessa. O que eu fico preocupada? Porque quando eu falo em números racionais, com números decimais, vocês têm muita dificuldade quando eu entro em algumas operações, principalmente na divisão. Como se tem dificuldade em divisão com vírgula. Depois a gente vai criar uns caminhozinhos aí para a gente tentar entender que ele é totalmente na vida da gente. Eu pegar um dinheiro e distribuir em pessoas, por isso que às vezes dá 0,50, porque eu não tenho R$1 para dar para todo mundo. Mais tarde a gente vai começar a entender. Mas vamos lá. Observando aí que alguém já me respondeu que são os quilômetros rodados, né, a temperatura do carro e as outras coisas que a gente vai estar vendo agora nesse painel do carro. Como é que eu faço para a representação de um número racional? Tem um detalhe muito importante que eu vou dizer para vocês. Todo número racional é um número que dá para ser representado em forma de fração. Então, todo número que pode ser escrito em forma de fração, ele é um número racional. Então, professor, o número 3, como está aqui no exemplo para vocês, ó, 50. Por que 50 é um número racional? Porque eu posso escrever 50 sobre 1. Aqui, o que ele fez? Ele fez uma razão, olha, 50 quilômetros em 1 hora. O que significa aquilo, 50 quilômetros em 1 hora? Ele pega 50, coloca sobre 1. O que é esse traço aqui? Esse traço significa uma divisão. 50 está dividido por 1, que é igual ao quê? A 50. Então, andar 50 km por hora, ele está fazendo o quê? 50 km, que a gente põe até o quê? 50 km barra hora. Para indicar essa razão para eles. O que eu percebo quando eu estou trabalhando com esses números racionais? Que eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu estou falando de um número racional, ele pode me representar algo inteiro, por isso que ele está dando um conjunto dos números inteiros, né? Que são os naturais positivos, mas ele pode me representar também uma fração, seja ela positiva ou negativa, porque os números racionais, ele é aquele conjunto dos números inteiros que a gente aprendeu, onde o zero vem no meio, e do lado direito eu tenho os positivos, do lado esquerdo eu tenho os negativos. Os números racionais, eles se representam do mesmo jeito, da mesma maneira. Aí, pegando o lápis de vocês, vamos aqui.
Quando ele pergunta aqui, qual é o valor indicado pelo ponteiro deste contagiros? Eu venho aqui, eu já vou dizer, ó, 1,2. Por quê 1,2? Eu tô do 1 até o 2, eu tenho 5 tracinhos. Então, cada tracinho significa uma unidade. Aqui está dizendo que é 2 unidades. Então, eu tenho 1,2, que é o que está representando o nosso ponteiro aqui do contagiros. Aí ele pediu para a gente mostrar esse número por meio de divisão. Tá vendo? Mostre como esse número é um número racional por meio de duas divisões de números inteiros. Então, ele quer um número inteiro. Como é que eu tenho que fazer? Poxa, mas ele é um número decimal, mas ele é originado de uma divisão de números inteiros. Olha o exemplo que ele deu aí. Menos 12 dividido por menos 10. Por que ele colocou os dois negativos? Podia ser 12 dividido por 10 também. Daria 1,2 do mesmo jeito. Daria a mesma coisa. Então, poderia ser tanto positivo quanto negativo. Aqui não precisa ser apenas 12, menos 12 dividido por menos 10. Pode ser também 12 dividido por 10. Quando eu faço 12 dividido por 10, vamos pensar aí, eu tenho 12 reais para dar para 10 pessoas. Cada um vai receber R$1, certo? Por isso que dá um inteiro. Cada um vai receber R$1. Aí, por que eu coloquei a vírgula? Porque sobra R$2. Esses R$2 eu preciso dividir nessas 10 pessoas, porque eu tenho que terminar minha conta. O que são R$2? São 20 moedinhas de 10 centavos. Se eu pego 20 moedas e divido para 10 pessoas, dá 2 moedas para cada um. Por isso que dá o quê? 1,2. Aí ele deu outro exemplo aqui, olha. 6 e 5. Se eu pegar 6 e dividir por 5, a mesma coisa. Vamos pensar de novo em dinheiro, olha. Eu tenho R$6, vou dividir para 5 pessoas. Eu consigo dar R$1 para cada um. Mas sobra R$1. Por isso que eu ponho 1, porque essa vírgula vai separar o meu inteiro, que é o meu real, que eu dei para a pessoa, da minha parte, o quê? Decimal, dos meus centavos. Aí eu descobri que sobrou R$1 de 6. Eu pego esse R$1 e transformo em moedas de 10 centavos. R$1, 10 moedas de 10. Aí eu tenho aí 10 dividido por 5 é 2, por isso que dá 1,2. Vocês viram que a minha apostila deu 2 exemplos, mas existem outros. Eu disse aí do mais 12 dividido por mais 10, como poderia ser menos 6 dividido por menos 5. Quem está entrando na reunião agora, a gente já começou a matéria, vamos acompanhando aí. Estamos na apostila, página 23. Olha o que eu falei sobre a gasolina. Essa aqui é uma parte muito importante, que eu preciso que vocês visualizem comigo. Vou até fazer o seguinte agora. Quando vocês... Aqui. Olha como é que está o tanque de gasolina. Se tivesse aqui, é porque não tinha gasolina nenhuma, certo? Se ela tivesse aqui no final, o ponteiro, o tanque estaria o quê? Lotado, cheio. Só que o tanque não está cheio. Mas ele está mais do que a metade ou menos que a metade? Ele está mais do que a metade. Então, está superior à metade. Olha o que ele fala aqui. A fração desse tanque, que corresponde à quantidade de combustível, existente nesse momento, vocês vão lembrar um pouquinho da professora do ano passado de vocês, quando ela ensinou fração. Está dizendo que tem aqui no carro 13 vinteados. O que eu entendo? O que é 13 vinteados? Vamos entender primeiro. O que é o 13? Dentro de uma fração, o nome do termo é o numerador, 20 é o denominador. Qual é a função de cada um? Vamos relembrar o que a gente aprendeu no ano passado. 20, que é o denominador, está dizendo em quantas partes foi fragmentado o tanque. Quer dizer, ele pegou o tanque inteiro e dividiu em 20 pedaços. Desses 20 pedaços, ele está dizendo que 13 tem gasolina. Se ele está me dizendo que 13 tem gasolina, ele quer dizer que 7 não tem gasolina. Então, eu tenho 13 vinteavos com gasolina, 7 vinteavos sem gasolina. Deu para entender isso aí? Por quê? Porque se eu pegar 13 vinteavos mais 7 vinteavos, eu vou ter 20 vinteavos. Eu vou ter um inteiro. O que é o inteiro? É quando o numerador é igual ao denominador. Os dois têm quantidades iguais. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender? Tudo bem? Ó, o Brendo está pedindo para anotar o conteúdo. Você não precisa anotar esse conteúdo, Brendo. Tá? Você não precisa. Você apenas tem que me ouvir, anota no seu caderno aí as coisas que eu estou falando.
Mas outro detalhe que é interessante, essa aula está sendo gravada. Então, daqui a 5 dias, semana que vem, ela já vai estar disponível para vocês no canal da escola no YouTube. YouTube do Colégio Castro Alves. Vocês podem entrar lá, que vocês vão ver a live da professora Marilza. Aí vocês vão poder assistir de novo. Combinado? Então não precisa se preocupar, não. Você vai anotar na sua apostila tudo que a gente foi desenvolvendo até agora. As respostas que a gente está dando, porque essa parte eu optei a fazer junto com vocês. Porque depois vocês vão trabalhar sozinhos semana que vem neste conteúdo. Combinado? Então vamos lá. Aí voltando aqui, a pergunta que eu fiz foi, vocês entenderam quando eu disse o que significa 13 vinteavos? É pegar um inteiro, que aqui o inteiro é quem? É o tanque de gasolina. Esse tanque foi dividido, eu gosto de falar fracionado, né? Em 20 pedaços. Eu estou dizendo que 13 desses 20 estão cheios com gasolina. 7 não estão. Por que eu sei que 7 não estão? Porque 13 mais 7 é igual a 20. Ou eu posso pensar, 20 menos 13 é 7. Então, eu tenho 13 vinteavos com gasolina, 7 vinteavos sem gasolina. Aí ele falou o seguinte, essa fração equivale, olha bem aqui, a 13 dividido por 20, que é igual ao quê? 0,65. Se você for pensar em dinheiro, professora, como é que eu faço para divisão em decimal? Poxa, eu estou na minha casa, eu tenho minha calculadora. Mas e se é a minha calculadora? Gente, pensa sempre em dinheiro. Eu tenho 13 reais para distribuir para 20 colegas. Eu não vou conseguir dar R$1 para cada um. Aí eu coloco o quê? 0, por que o zero está ali na frente? Porque ninguém vai ganhar R$1. Porque a quantidade que eu tenho é menor do que as pessoas que eu preciso dividir o meu dinheiro. Então, eles vão receber nenhum real. O que eu vou fazer? Vou pegar agora. Depois que eu coloquei o 0 e a vírgula, para indicar que não tem real. Eu gosto muito de pensar no dinheiro. Eu vou pegar esses 13 reais e transformar em moedas de 10 centavos. O que são 13 de 10 centavos? 130. Por isso que eu ponho 0 no 13. Aí vai ficar 130 dividido por 20, que vai dar 6. Aí vai sobrar 10. Por quê? Porque 6 vezes 20, 120. Vai sobrar 10. O que eu faço com essas 10 moedas de 10 centavos que sobrou? Eu não posso dar para 20 pessoas, mas eu tenho como transformar a moeda de 10 centavos em moedas de 1 centavo. Porque 10 moedas de 10 vai dar 100 moedas de R$1. E 100 dividido por 20 é 5. Aí vai sobrar nada. Por isso que deu o quê? 0,65. Entenderam essa divisão? Todo mundo entendeu legal? Põe um sim aí para eu ver. Todo mundo entendeu essa divisão? Muito bom. Vocês viram quando a gente pensa em dinheiro como é fácil? Viu? Pensar em dinheiro, gente, a gente divide qualquer número. Porque a gente fica assim, nossa, o número é menor do que o que eu estou dividindo. Não é difícil. Pensa em dinheiro, que vocês vão conseguir fazer a divisão. Gostei de ver, tá todo mundo entendendo legal. Muito bom. Então, vamos lá. Aí a pergunta que ele fala assim, o resultado da divisão é um número exato, um decimal exato. Por que é um decimal exato? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dentro dos números racionais existem os decimais exatos, os decimais não exatos, e esse decimal exato, que não são exatos, ele é dividido em 2 grupos. Ele é dividido em dízima periódica e os números irracionais. O que são os exatos, que é o que a gente está focando aqui agora? São aqueles decimais que não sobra nada. Quando eu fiz 13 dividido por 20, quando eu dividi o último restinho ali, vocês viram que sobrou 0. Por isso que eu chamo de decimal o quê? Exato. Aí a pergunta aqui. Se o tanque tem... Olha bem, ele me deu a capacidade do tanque. Se o tanque de gasolina aqui tem capacidade para 60 litros, o que é 60 litros? 60 litros é o que cabe no tanque desse carro. Quer dizer, se tivesse nesse F aqui, estaria indicando 60 litros cheinho. Então, meu tanque de gasolina aqui, ele cabe 60 litros de gasolina. Ele pergunta aqui, quantos litros serão necessários para enchê-lo? Aí eu vou perguntar para vocês. Eu fiz uma colocação e eu espero que vocês tenham entendido. Olha o que a gente fez aqui. Se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros serão necessários para encher? O que eu falei para vocês? Eu tenho 13 de 20. Eu tenho 13. Está faltando 7
para terminar de encher meu livro. Olha o que ele fez aqui para vocês, interessante, ó. Por que 21 litros? Ele fez o quê? Ele pegou o total, 60. 60 é o total do tanque. Eu não disse que denominador é a quantidade que eu vou dividir o meu inteiro? Se o meu inteiro é 60, eu peguei 60 e dividi por 20. Eu descobri que dá o quê? 3 litros. O que é 3 litros? Cada risquinho aqui corresponde a 3 litros. Imagina se eu tivesse feito um desenho, uma barra de chocolate dividida em 20 pedaços. Cada pedacinho que eu dividi corresponde a 3 litros. Como é que eu sei? Porque eu sei que o total é 60. Como tem 20 pedaços, 60 dividido por 20 dá 3. Então, eu tenho 3 em cada pedacinho. Se eu quiser saber quantos litros de gasolina tem no tanque, eu ia pegar 13, eu tenho 13. 13 vezes 3. Mas eu não quero saber isso. Eu quero saber quantos litros estão faltando para encher o tanque. O que eu fiz? Eu peguei o 7 que está vazio. Como é que eu sei que é 7? Porque 13 estava cheio. O total é 20. Eu descobri que tem 7 sobrando. Esse 7 que está sobrando, eu fiz o quê? Eu multipliquei por 3. 7 vezes 3, 21. Então, eu descobri o quê? Faltam 21 litros de gasolina para poder encher o tanque por inteiro. Então, se ele parasse no posto de gasolina nesse exato momento e falasse para o cara assim, completa meu tanque, o ponteiro lá, quando ele está colocando a gasolina, ele tinha que comprar quantos litros de gasolina? 21 litros de gasolina. Porque aí o tanque dele ficaria completo. Gente, vocês viram que trabalhar com fração não é algo difícil? Deu para entender? Na videoaula da semana que vem, você viu, gostei, né? Isso aí. Esther, às vezes a gente tem aquela preocupação, nossa, fração é muito difícil, não é não. Fração é só a gente pensar naquilo que a gente tem. Porque fração nada mais é do que dividir. Poxa, você vai dividir por quem? Pelo denominador. Por isso que a gente tem que entender o que é denominador, o que é numerador. Qual é a função de cada um. A função do denominador é dividir. A do numerador é aquilo que eu vou usar. Tá vendo? Tem hora que parece difícil, mas não é difícil. Aí o que a gente vai fazer? Ah, professor, você vai conseguir resolver nossos problemas hoje? Claro que não. Por isso que eu preparei uma videoaula para a semana que vem. Em cima desse mesmo conteúdo, vocês aperfeiçoarem mais. Que eu vou usar o quadro, eu vou colocar exemplo, vou fazer. Vocês sabem como eu gosto de rabiscar o quadro. Quando a gente está em sala de aula, o espaço a gente fica pequeno. Então, aí vamos lá na página 24. Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho a apostila, não estão? Estão? Todo mundo acompanhando a apostila? Muito bom. Eu abri aqui, está dando para vocês me ver e ver o que eu estou trabalhando. Aqui. Lembra quando eu falei agorinha? Que dentro do conjunto dos números racionais, existem os decimais exatos e existem aqueles que não são exatos, certo? Exato é aquele, como a gente fez a conta agora, de 13 dividido por 60, que não sobrou resto. Legal? Fechou. Mas, professor, olha essa conta aqui, conta horrorosa. 85 dividido por 21. 85 é maior que 21. Aí, por isso, ó, deu um inteiro, ó. Por que deu 4? Porque 85 é maior que 21. Então, eu tenho que dar R$4 para todo mundo. Mas olha depois da vírgula, quantos números que estão aparecendo? Tá vendo? Muitos. Muitos números estão aparecendo aqui. O que eu percebo aqui? Aí ele pergunta, esse número é um número racional? Ele já deu a resposta para vocês. Por que sim? Porque é uma divisão de dois números inteiros, certo? E tem uma coisa interessante aqui. Eu consigo determinar, no final da minha conta, eu não consigo achar o resto. Mas quando eu olho aqui no meu coeficiente, eu percebo, ó, 0, 4, 7, 6, 1, 9. Depois começa a repetir de novo, ó, 0, 4, 7. Então, depois do 7, provavelmente vem o 6, provavelmente vem o 1, provavelmente vem o 9. Depois vai de novo o 0, vai de novo o 4, vai de novo... Então, ele tem uma sequência numérica que eu consigo descobrir que vai se repetir ao longo da minha conta. Por isso que eu chamo ele que ele não é o decimal exato, porque ele não termina em 0. Né? O resto dele sempre vai existir um resto. Para ser um decimal exato, tem que estar em 0. Não pode sobrar nada. Quando está sobrando, ele não é. Nós chamamos isso aqui de dízima periódica. Por que é uma dízima periódica? Porque eu conheço o período que está se repetindo. O que é período, professor? Ó, o 0 é um período, ó, o 0 aqui de novo. O 4 é o período, ó, o 4 de novo. O 7 é um período, ó, o 7 de novo. Então, depois do 7, eu sei que vai vir o 6, vai vir o 1, porque a sequência
é a mesma, ela vai só se repetindo. Por isso que tem esses 3 pontinhos para indicar o quê? Que é uma conta que ainda não terminou, que eu vou continuar fazendo essa conta. Tudo bem? Então, isso aqui é o que a gente chama aqui de dízima periódica. Essa dízima periódica, ela está dentro do conjunto dos números racionais? Está. Por que ela está dentro do conjunto dos números racionais? Porque ela pode ser representada de uma forma de fração. A gente vai aprender no 8º ano o que a gente chama de fração geratriz. O que é fração geratriz? É eu pegar uma dízima periódica e transformar em uma fração. A gente vai aprender isso no ano que vem. Fiquem curiosos aí, que vocês vão gostar dessa matéria, porque é uma matéria bem legal, bem gostosa de a gente aprender. Tá? Então, vocês vão ter noção bem melhor de como fazer isso. Por enquanto, a gente vai fazer o quê? Pegar as frações e virar dízima. Por exemplo, aqui. Vocês poderiam estar aí agora com a calculadora para conferir. Olha, 1 dividido por 6, 0,1666. Eu vou ter mentalmente pensar aqui. Vamos pensar mentalmente comigo. R$1 para 6 pessoas. 0. Não tem real para ninguém. Eu tenho pouco dinheiro para muita gente. Por isso que eu ponho 0, Aí, o que eu fiz? Eu peguei os R$1, transformei em 10 moedas. Por isso que eu acrescento um 0 no 1. 10 moedas de 10. Para dividir em 6 pessoas, eu consigo dar uma moeda para cada um. Só tenho 10 moedas, 6 pessoas, uma moeda. E vai sobrar o quê? 4 moedas de 10. Estou fazendo mentalmente a conta. Ó. Essas 4 moedas de 10 vira 40 de 1 centavo. 40 dividido por 6 dá 6, porque 6 vezes 6 é 36. Mas vai continuar sobrando 4, vai continuar no 40, sobrando 4, 40, e vai assim, ó. Por isso que dá esse 6 constante. Então, eu estou percebendo que quem é o período aqui? O 6, não é o 1, é o 6. É o 6 que vai se repetir. Então, é um decimal exato? Não. Isso aqui é uma dízima periódica. A mesma coisa acontece aqui. Copiem a resposta aí de vocês. Depois vocês vão pegar, tentar fazer essa conta do jeitinho que eu estou ensinando a mexer com dinheiro, sem usar calculadora, para ver se vocês estão ficando craque na divisão. Então, olha bem, o que é possível observar em relação aos números obtidos no quociente aqui, que é o resultado? Todos eles são dízimas periódicas, porque todos eles têm um período. Quem é o período do primeiro aqui? É o 6. Quem é o período aqui? É o 12. Ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, é o 12. É o 1 e o 2. Nesse aqui, o período é o 3. 3, 3, 3. Porque ele vai ser B, B, B. E Arley, desliga seu microfone, meu amor. Isso, que você acabou de ligar. Às vezes acontece sem querer. Não tem problema não. Só desligar. Aí, olha bem o que ele tem aqui pra gente. Ele perguntou, esses quocientes são números racionais? Esse resultado é racional? Sim. Por que ele é considerado número racional? Porque ele foi originado de uma fração. 0,16666 é 1 dividido por 6. 1 sobre 6. 1 é o numerador, 6 é o denominador. Porque a divisão é o tracinho que a gente tem na nossa fração. E eu disse no início o quê? Todo número que a gente consegue representar em forma de fração é um número racional. Aí, aqui na letra B, ele pede para a gente fazer o quê? Os números a seguir podem ser representados por meio de uma divisão de 2 números inteiros? Vamos ver. Vamos tentar pensar. E botar um exemplo? Aqui tem um. Se alguém quiser botar outro exemplo aí do lado para eu ver no bate-papo, pode escrever. Vamos pensar no menos 21. Ele colocou. Claro que menos 21 dá para botar em forma de fração. Por quê? Ele colocou o exemplo mais bobo. Menos 21 sobre 1. Porque menos 21 dividido por 1 é igual a menos 21. Mas vamos pensar em outro. Ele botou outro exemplo ali. 42 dividido por menos 2 dá menos 21. Mas vamos pensar em outro. Que dê esse 21 aqui pra gente. Que outro número eu poderia colocar para dar o menos 21? Primeira coisa, para ser uma divisão e o resultado é negativo, um tem que ser negativo, o outro tem que ser positivo. Repara, ó, primeiro exemplo foi menos 21 e o 1 positivo. No segundo exemplo, o 42 foi positivo, o 2 foi negativo. Por quê? Porque tem que gerar o menos 21, que é um número negativo. Um outro número que eu poderia colocar ali, 63. Vamos pensar, 63 dividido por menos 3 ou menos 63 dividido por 3. Também vai gerar o menos 21. Repare, eu tenho infinitas. Tem alguém aí que ligou o microfone. Acho que eu falei e desligou. Tem que desligar o microfone. Não sei quem é, porque
Tá WIN 10, não sei quem é. Tem que desligar, gente. Senão a gente se complica, tá bom? Tá tão legal que eu tô gostando de ver, vocês não estão aí roubando bate-papo, não tô vendo nada demais, vocês estão, ó, 10 na participação, tô gostando de ver. Isso é bom. Olha o zero. Porque falar de um número inteiro, de um número natural, escrever em forma de fração, a gente pensa logo numa divisão que dá aquele número. Mas e o zero? O zero, qualquer número divide por zero. Então, eu posso botar 0 dividido por 1, 0. 10 dividido por 0, 0. Menos 20 dividido por 0, 0. Porque 0 não é nem positivo e nem negativo. Tá? Sem problema. Eu entendo o que acontece de ligar sozinho, tá? Não precisa pedir desculpa não, gente. Pode ficar tranquilo. Eu só falei para desligar porque eu ouvi o barulhinho. Pode ficar tranquilo. A gente está ao vivo, é assim mesmo. Ao vivo e a cores. Não tem problema. Podemos dar uma continuidade? Até aqui tá tudo legal? Tudo beleza? Podemos? Isso. Esté já colocou um sim. Letícia também já colocou um sim. A Ana Alice também. Nicole, que bom. Gente, quando eu terminar de gravar minha aula, não saiam, porque eu preciso dar uns recadinhos para vocês, ok? Não saiam da reunião. Só depois que eu der meu tchau assim. Tchau, saindo. Não é tchau para terminar nossa aula, não. Vamos lá agora, mais uma situação. Vamos lá? Estou gostando de ver. Muita gente dando meu ok aí que eu preciso saber. Vamos lá agora. O automóvel ele foi deixado ao ar livre em um dia de inverno. Lá numa cidade que faz muito frio, né? Aí eu estou vendo a indicação aqui. Nossa, olha a indicação da temperatura. Menos 20 graus Celsius. O que esse número representa? Ele é um número o quê? Inteiro ou natural? É natural ou inteiro? Responde para mim. Menos 27 graus Celsius representa um número natural? O número inteiro. A Esther já respondeu. Por que é o número inteiro? Porque ele é negativo. Por que ele não é natural, professora? Porque ele tem sinalzinho de menos aí. O número natural, ele é positivo. Beleza? Se ele é inteiro, ele também pode ser o quê? Racional, que é o que a gente está estudando agora. Aí ele diz assim, para a gente representar uma temperatura dessa, como é que eu provo que ele é um número inteiro, aí, um número racional, se eu for escrever ele em forma de fração? Eu posso escrever o quê? Olha, vou tomar um exemplo para vocês. Vocês podem ir copiando isso na apostila de vocês. Olha, claro que existem outros. Menos 27 dividido por 1. Por que menos 27 sobre 1 dá menos 27? Ah, menos 27 dividido por mais 1 também dá menos 27. Outro exemplo. Menos 54 dividido por 2, menos 27. Essas frações que representam o mesmo número, a mesma quantidade, nós chamamos de frações o quê? Equivalentes. Vocês aprenderam no ano passado. Essa palavrinha equivalente a gente vai usar muito quando a gente aprender, relembrar a adição de números racionais. Que é a mesma adição de fração que vocês aprenderam no ano passado. Só que agora a gente tem sinal de mais e menos aí na nossa brincadeira. Que é o que atrapalha um pouquinho, não dificulta, é porque a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção. Então, existem várias maneiras, vou botar aqui, ó, entre outros exemplos, existem vários exemplos que a gente pode colocar nessa situação para representar o menos 27. Todas as vezes que eu multiplicar o 27 e 1 pelo mesmo nome, se eu pegar 27 vezes 4, 1 vezes 4, eu vou achar outra fração equivalente ao menos 27, que vai dar menos 27. Por isso a gente chama de frações equivalentes. Que é quando eu aumento o numerador e o denominador na mesma quantidade. Eu chamo de fração equivalente. Aí ele pergunta aqui, nota que todo número inteiro pode ser escrito como o quociente entre dois números inteiros. Claro, olha por que ele põe aqui, diferente de zero. Porque zero nunca na vida de vocês pode ocupar o espaço de denominador. Zero divide por qualquer número, quer dizer, zero pode ser numerador sempre. Zero dividido por 2, eu tenho R$0 para dar para duas pessoas, R$0 para cada um. Agora, ao contrário, eu tenho R$2 para 0 pessoas. Não existe 0 pessoas. Então, não existe divisão por zero. Eu não posso nunca colocar o zero no meu denominador. Por isso que sempre nas nossas explicações vem dizendo que o denominador seja diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero. Não existe. Tá? É impossível.
realmente impossível. Não tem nem que dizer assim, lá na frente vai ter solução. Não tem. É impossível existir divisão por zero. Então, zero não pode nunca ser denominador. Ele pode ser numerador. Todo número inteiro pode ser representado por meio de um decimal exato. Todo número inteiro pode ser representado por um número decimal exato? Sim. Se você pegar um número inteiro, olha aí o número 1. Esse número 1 aqui foi ótimo. Como é que eu representei ele aqui? 1,0. Engraçado. Ele parece um decimal porque ele tem vírgula, mas ele não tem casa decimal. A casa decimal dele é 0. Se fosse 1,2, já não seria um número inteiro. Seria um número decimal. Como ele está 1,0, ele está te dizendo o quê? Não tem casa decimal. Se ele não tem casa decimal, porque ele é um número inteiro. Por isso que todo número inteiro pode ser escrito como um decimal exato. É só botar uma vírgula e botar o zero. Lembra que vocês aprenderam a somar números decimais? O que a professora ensinava para vocês lá no ano passado? Gente, para somar dois números decimais, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Mas se eu tivesse 10 para somar com 2,45, esse 10 ele teria que virar um decimal exato. Por isso que eu ponho 10,00. Porque eu tenho que igualar as casas decimais para fazer a soma. Então, às vezes, a gente aprende algumas coisas e não entende a importância daquilo ali. A nossa explicação ficaria até a página 24, que é o que eu quero que vocês visualizem bem. Agora, gente, que vocês depois vão estar fazendo esses exercícios aqui no decorrer do meu planejamento. O que eu vou falar para vocês aqui agora? Só vou parar aqui um pouquinho o compartilhamento. Na parte da apostila, até aqui. Até aqui, muito bem, serve você de ver. Um é elemento neutro. Aqui ele é um elemento neutro, né? Na divisão, quando ele é denominador, né? Qualquer número dividido por zero vai dar o próprio número. Não quando o 1 for dividido por zero. Por isso que a gente não fala que na divisão o 1 é elemento neutro. Ele é da multiplicação. Por que ele é da multiplicação? Porque eu posso inverter, tanto faz. Ó, 1 vezes 2, 2 vezes 1. Na divisão, o 1 não pode ser considerado elemento neutro por isso. Porque ele só, você consegue falar assim, elemento neutro, só se ele for o denominador. Porque se ele vira o numerador, 1 dividido por 2, vai dar um número o quê? Decimal, 0,5, né? Viu? Entendeu a diferença, né? Por isso que eu não posso falar que zero é elemento neutro aqui na divisão. É só da multiplicação. Porque a multiplicação tem aquela propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Divisão não tem essa propriedade. A divisão não tem propriedade comutativa. Porque se eu trocar a ordem, ó, numerador e denominador, se eu botar o denominador e trocar, não dá o mesmo resultado. 2 dividido por 1 não é igual a 1 dividido por 2. Eu gosto de falar isso, porque depois que eu ponho acima de divisão, às vezes eu coloco lá 1 dividido por 2, transforma no decimal. O aluno põe 2 dividido por 1. Automaticamente ele inverte. Isso não existe. Você não pode inverter o numerador com o denominador. Numerador é numerador. Denominador é denominador. Eu não estou falando de inverter. Quando eu fazer operação, que eu preciso fazer o inverso da operação, é outra coisa. Aqui não tem isso. Um detalhezinho. Nessa parte de números decimais, que eu acho assim importantíssimo. Que eu queria apenas assim, eu não vou nem abrir a apostila, mas eu queria que vocês olhassem comigo uma coisa que eu acho bem importante. Abre a página 29 da apostila de vocês. Lá na 29, vou dar uma aceleradinha. Na minha videoaula vai ter sobre isso. Mas eu quero dar um alôzinho sobre essa questão para a semana que vem, quando vocês verem a videoaula, ficar mais tranquilo. Abrir a página 29? Quem abriu vai dando um simzinho, é isso? Eu posso falar? Gente, eu gostei de ver, em 59 participantes, que ótimo. Gostei de ver, tem gente aí que tá, ó, bem. Isso, muito bom. Abriram a 29. Repara essa menina aí, que ela colocou assim, 0,6 e 0,7. Se eu pergunto para vocês nos números naturais, 1 e 2, número natural. Entre o 1 e o 2, existe algum número natural aqui no meio? Não, não existe. O 1, que vem depois, o consecutivo dele, claro que é o 2. Número inteiro. Entre o 1 e o 2 também não existe número inteiro. Entre menos 1 e menos 2 também não existe mais. Agora, gente, eu estou perguntando aqui, número racional. Entre o 0,6 e o 0,7. Quantos números, vamos pensar em reta numérica. Imagina a reta 0,6, 0,7. Entre o 0,6 e o 0,7, existe algum número racional ali no meio entre eles? A cabeça da gente fica assim, roda.
Existem vários, infinitos números ali. Por quê? Porque o 0,6 pode vir o 0,6 com 5 depois, quer dizer, 0,65, 0,61, 0,662, tudo isso para chegar no 0,7. Então, entre números racionais, existem infinitos, não tem fim numericamente. Aí vocês vão fazer uma pergunta para mim. Professora, quando eu tiver que localizar uma reta numérica, uma fração, como é que eu faço para localizar uma fração numa reta numérica? Você tem que transformar uma fração no número decimal. Eu tinha até posto um exemplo lá atrás, mas acho que vocês não conseguem visualizarem, não. Está muito longe. Eu teria que puxar um pouquinho o notebook. Mas na aula, na videoaula, vocês vão conseguir ver. Ah, a Esté está conseguindo ver. Olha o que eu coloquei lá. Eu coloquei uma fração para vocês, estão vendo? 6/8. Aí, o que eu falei? Dos 6/8. Então, deixa eu levantar aqui um pouquinho, só para vocês terem noção. Ó. Eu coloquei aqui os 6/8, olha, se eu quisesse colocar os 6/8 dentro da reta numérica, eu teria que fazer o quê? Pegar os 6, dividir pelo 8, acharia 0,75. Lá na minha reta numérica, eu pegaria o quê? 0,75 está entre o 1 e o 2. A metade aqui, desculpa, está entre o 0 e o 1. A metade aqui é 0,5. Se eu quero 0,75, estaria aqui, ó, entre o 0,5 e o 1. Aqui eu teria que localizar o 0,75. Tá vendo? Então, olha bem, gostei de ver que vocês conseguiram ver, adorei essa técnica. Mostra que eu posso explorar mais, hein? Que ótimo. Na videoaula vocês vão ver isso melhor. Então, todas as vezes que eu quiser localizar uma reta numérica, um número decimal, o que eu tenho que fazer? Transformar essa fração em um decimal. Só que na hora de localizar na reta, eu tenho que localizar a fração, não o decimal. Porque é a fração que eu quero colocar ali. Combinado? Deu pra entender legal? E com isso a gente descobriu que ela tem essa infinidade de números entre um número e outro. Outra coisa interessante. Quando a gente aprendeu o oposto, bissimétrico e números inteiros, números racionais é a mesma coisa. Eu tenho um meio positivo. Qual é o simétrico dele? Menos um meio. Por quê? Porque eles estão na mesma distância em relação ao zero. Zero é o nosso eixo de simetria. Ok, gente? Fechou? Então, olha bem. Eu tenho oposto e simétrico. O que é oposto? Oposto de menos 100, mais 100. Por quê? O menos 100 está à esquerda, o mais 100 está à direita. E eles estão o quê? Na mesma direção do outro. Tranquilo até aí? Tudo bem? Vocês viram que a aula não travou, ficou tudo direitinho. Então, já deu para a gente ver como a gente transforma uma fração em decimal. É só dividir numerador dividido por denominador. Bem legal? Conseguiram entender bem essa parte? Muito bom. A videoaula, que vocês vão ver semana que vem, que eu vou depois deixar o endereço no meu planejamento, é uma videoaula que vai falar tudo isso de novo, mas no quadro, eu explicando, fazendo com vocês. A nossa live da semana que vem, continuaremos esse assunto, só que vai ser na parte de operações. Ok, gente? A nossa aula, eu vou terminar a gravação agora, então eu não quero que vocês desliguem e saiam da reunião agora, não. Continuem aí, porque eu preciso conversar um pouquinho com vocês. Tudo bem? Então, eu vou terminar, encerrando a nossa aula de hoje, encerrando a nossa gravação. A gente retorna semana que vem, se Deus quiser.